Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu favor, Senhor. Você que está aqui nessa noite, você veio prestar um culto a Deus. Não perca essa oportunidade de dar o seu melhor para Ele. Vamos tirar mais esses 5 minutinhos e você entrega para Ele aquilo que Ele é digno. Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo. Obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai. Estamos aqui, Pai, por Ti, Pai. Estamos aqui pela Tua palavra, Pai. Estamos aqui pelo Teu conforto, pelo Teu bálsamo. Estamos aqui, Pai, para ser ensinados, Pai. Estamos aqui, Pai, para ser exortados. Estamos aqui, Pai, para sermos o melhor, Pai, que podemos ser, Pai. Porque o Senhor é digno, Pai, de tudo, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela oportunidade, Pai, que tivemos de acordar e trabalhar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, para louvar e exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Obrigado ao louvor. Boa noite, igreja. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Pode se sentar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo Fazendo Discípulo. Eu fui incubado de estar trazendo essa palavra depois de mestres como o pastor Rafael, o pastor Mateus estarem aqui à frente. Aleluia. Vamos começar abrindo lá em Marcos 16:15, por gentileza. Marcos 16:15. Amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Nós podíamos ir para casa agora e fazer o papel de Cristo, né? Mas quando eu vejo isso, Jesus dizendo isso, nós começamos a voltar atrás, né? Começamos a voltar atrás. Para pregar o evangelho, eu estudando isso e sempre entendi assim, que eu sou uma pessoa bem complexa. Eu gosto das coisas esmiuçadas. Eu não gosto de só o id e vai. Mas por que id e vai? Eu gosto muito disso. E eu falei, Senhor, quando a gente vai ministrar a Tua palavra, um adendo aqui, muitas vezes a gente acha que pregar a palavra é só dizer, Jesus vai te salvar. Jesus, se você não sair do pecado, você vai para o inferno. Amém. Isso também. Isso também. Mas antes disso, você tem que saber o que você está falando. Saber de quem você está falando. O porquê você está falando. Para quem você está falando. O evangelho é tão precioso para a gente entregar de qualquer maneira. O evangelho é tão precioso para a gente simplesmente dar uma... E fiz minha parte, preguei o evangelho. Mas não é assim que funciona. Então nós vamos dar uma passeada agora pela palavra, porque é através dela que aprendemos. Lucas 6. Lucas 6, 12. Eu vou acelerar um pouco para vocês perceberem o que eu estou falando e depois a gente fala sobre isso. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. E eu não vou ler o nome deles não, que ainda tem mais aqui. Marcos, por gentileza, Marcos 3, 13, 19. Marcos, do 3, 13 ao 19.
O outro também vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Mateus, se você conseguir me acompanhar, Mateus, eu espero vocês, Mateus 10. Mateus 10, do 1 ao 4. Mateus 10, do 1 ao 4. Aleluia. Amém. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Fica com essa frase aqui, que foi quem o traiu. Depois a gente vai falar sobre isso. O que essas passagens têm em comum? Eu fiquei pensando, mas por que falar em 4 formas diferentes a mesma coisa? E eu fiquei pensando naquilo, por que falar em 4 formas diferentes a mesma coisa? E Deus saltou meu coração. Nem todos entendem da forma que você está falando. Eu preciso que muitos falem. Nem todos entendem da forma que você está falando. Eu preciso que muitos falem a mesma coisa. Sabe, amado, eu gosto disso, é uma área que eu gosto muito, é análise comportamental. E eu gosto muito de falar daquilo que eu prego, me sinto até gosto muito de pregar aquilo que eu vivo, que eu me sinto até confortável. Eu toda vez, eu queria enfatizar aqui uma frase do pastor Márcio, que uma vez ele falou, com meu mestre, ex-seu discípulo, obrigado pela oportunidade, a confiança. Ele diz assim, que a responsabilidade de transmitir uma mensagem é de quem fala, e não de quem recebe. E eu vivo isso já vivia, mas agora com entendimento. Eu vivo isso desde quando eu ouvi ele falar isso. E um bom discípulo está sempre atento ao seu mestre. Amém? Então eu fiquei pensando, mas por que falar várias formas a mesma coisa? Amado, aquele irmão que recebe com, eita glória, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Eita, sabe, tem aquele irmão que recebe assim, irmão. Tem aquele irmão que ele fala, eita, cheguei a arrepiar. Tem aquele irmão que recebe assim, glória a Deus por isso. Tem aquele irmão que recebe, põe aqui para mim na tela. E vai discriminar 3x3, esmiuçar 3x3. Mas tem aquele irmão que só recebe assim, ó, vem cá. O que você aprendeu hoje? Eu não, me fala o que você aprendeu, não interessa como, me fala. Ou seja, fica atento a isso. O evangelho não é só dizer Jesus veio para te salvar. Eles estão fartos de ouvir isso. Eles querem ver algo a mais. Quando esses coaches estão vendendo os produtos deles, às vezes se dá vontade de comprar. Você fala, eita, está repreendido. Mas não, é porque eles sabem apresentar isso. Eles sabem falar, eles falam de várias maneiras, várias formas. Ele chega para você e diz, olha aí, meu irmão, como é que está seu mindset? Eu nem sei o que é mindset. Aí o cara é inteligente, ele já sacou, ó, esse cara aqui tem uma capacidade intelectual abaixo, ele já baixa, como é que está seu mental, como é que está sua cabeça, como é que você anda? O cara, ele está rápido para ler o que você está pensando, ele é rápido para ler o que você está, da forma que você está recebendo as coisas. Nós, como servos de Deus, nós como discípulos, como mestres, nós temos que ter essa perspicácia de notar isso. Não adianta você chegar para o irmão e falar assim, vai por aqui. Às vezes ele só entendeu, vai por aqui. Vai por aqui, porque aqui é melhor. Sabe, lá na frente tem uma pedra, vira à direita. Tem gente que só entende assim, amado. Não tem como você fazer discípulo, se você não entende a forma do discípulo receber a palavra. Não tem como você ser mestre, se você é impaciente. Não tem como você ser mestre, se você não tem paciência, se você não sabe discernir momentos, se você não sabe discernir comportamentos. Mas eu não sei, sabe sim.
Se você não tem uma capacidade natural, você tem uma capacidade espiritual. Ore a isso. Ore a isso. Amém? Então, o que eu queria dizer, esses textos, era exatamente isso. Pessoas falando a mesma coisa, de forma diferente, para que pessoas sejam alcançadas. O Lucas mostra Jesus orando antes de escolher. Olha, Jesus orando. Às vezes a gente lê essa passagem e vamos prestar atenção só nos apóstolos, nos discípulos, né? Mas Lucas falou, ei, Jesus orou antes. Jesus orou antes. O Marcos mostra Jesus chamando e pregando e preparando os 12. Quantos notaram isso? Talvez você não, mas outros notaram. Marcos falou, ei, ele está chamando, mas ele também prepara. Lucas falou, não, mas eu vi ele subir a orar. Ele também está orando. Mateus destaca a autoridade que Jesus lhe concedeu, a missão que receberam, a autoridade e a missão. Mateus falou, olha, ele está ensinando como expulsa demônios. Presta atenção. Isso chamou a atenção dele. O outro chamou a atenção, olha, ele ora. Olha como ele ensina. Tem gente que gosta de ser ensinado. Tem gente que gosta de mover no manto, no poder. Nós temos esse tipo de gente. Para quem você está falando? Você sabe? Você sabe para quem você está falando? Qual o tipo de pessoa que está recebendo essa mensagem? Será que você bate em Paulo igual bate em Mateus? Bate em Lucas igual bate em Tomé? Ou você fala, opa, Mateus recebe de um jeito. Opa, peraí, Lucas, vem cá, meu filho. A gente tem que ter essa sabedoria, irmãos. E o Espírito Santo nos capacita para isso. Se a gente buscar, se a gente tentar se esforçar a fazer isso. Aleluia. Mestre, tem poder de escolha. Meditando nisso, eu vi a autoridade que Jesus tinha, o poder que Jesus tinha para escolher quem Ele quisesse. Quem Ele quisesse. Ele chegar e falar, hoje eu vou causar na terra. Quem são os melhores aí? Quero você. Mas não foi assim que Ele fez. Ele subiu ao monte, orou. Até para escolher para quem você vai ministrar, você tem que orar, irmão. Eu tenho um testemunho que eu joguei com um garoto. Para quem não sabe, eu fui jogador de futebol até os 27 anos. Eu joguei com um garoto e ele era de uma família bem financeiramente e a família dele toda cristã e colocou ele para estudar exegese hermenêutica, hebraico, grego e tudo mais. Só que ele já estava num nível já de entendimento natural, que era difícil argumentar com ele. Era difícil. Você falava uma coisa, ele te dava 70 versículos, irmão, você ficava calado. Você não conseguia nem pregar para ele. Sabe, mas ele estava com uma motivação errada. Porque toda vez que ia falar de Cristo para ele estava sempre rebatendo com versículos, com palavras, da forma que lhe convinha. Era sempre do jeito dele, da forma dele, mas ele usava aquilo para ludibriar as pessoas. Ele usava aquilo para falar, olha, esse evangelho que vocês pregam aí, eu conheço esse de trás para frente, de frente para trás, sabe ler hebraico? Olha a minha Bíblia de hebraico. Você não sabe nem o que significa fé em hebraico. E eu via muitos irmãos, muitos jogadores, porque graças a Deus no esporte tem chegado com muita força o evangelho, e eu fui alcançado de várias formas. Primeiro pela minha avó, que me exortava, vai para a igreja, você vai para a igreja sim, você não vai ficar brincando, você não vai ficar vendo nada. Mas eu cheguei num clube e tinha um pastor que ele falava, vamos para a igreja. Olha, o que você está perdendo, cara? O que você vai ficar fazendo aqui? Vai ficar sozinho na concentração? Vamos. Eu falei, nossa, como ele é tão carinhoso, como ele é tão amoroso. Eu era acostumado, vamos para a igreja e acabou, pronto, tem que ir. Eu fui discipulado assim, não vai ficar em casa não. Você vai ficar com quem? Glória a Deus pela minha avó. Glória a Deus pela minha avó. Uma bênção, uma bênção. Hoje quando eu chego lá, ela fica toda feliz em saber que eu não desviei do caminho que ela me ensinou. Foi do jeito dela, irmão. Foi do jeito dela, eu sei. Muitas vezes a gente vai pecar por falta de entendimento, de conhecimento. Mas não perca a oportunidade de você aprender
Hoje nós tentamos tantos recursos de aprender a ministrar o Evangelho. Um deles é uma escola bíblica. É só um deles. Sabe? Quão bom é você chegar frente de alguém, sacar como ele recebe aquilo, e você falar, é por aqui que eu vou. E começa a falar. E ele começa a se encher daquilo, porque você teve aquele entendimento de saber como aquela pessoa recebe. Amém. Vamos continuar. Discípulo. O termo enfatiza uma relação de aprendizado, prática e transformação, e não apenas de aquisição de conhecimento. Esse é o discípulo. Você não está aqui só para aprender. Você está aqui para transformar seu caráter. Você está aqui só para absorver palavras, que assim você pode entrar numa escola de teologia e ficar lá estudando assim como aquele colega meu era, e depois a motivação totalmente errada. Você não vai alcançar ninguém, pelo contrário. Você vai destruir, você vai direcionar pessoas para o caminho errado. Só porque você tem a letra. Só porque você tem o conhecimento da palavra, mas você não tem entendimento dela. Você não tem direção dentro. Você não sabe como aplicar aquilo. Porque uma coisa é você ser mestre de diploma. Outra coisa é você ser mestre capacitado por Deus. É diferente, meu irmão. É diferente. É diferente. Eu acho que eu vi alguém falar certa vez, eu não vou lembrar quem, mas eu acho que é o único lugar que doutores sentam para analfabetos pregarem. Sabe por quê? Porque não é sobre o homem, meu irmão. Não é sobre o homem, é sobre aquele que capacita. Que graça teria o milagre se não fosse de forma sobrenatural? Que graça seria aqueles homens cheios de diplomas e sentados ouvindo um analfabeto a falar? E eles não conseguem se conter porque aquele homem é cheio do poder. Aleluia. Isso é o discípulo. Discípulo é aprender. Discípulo é estar perto do seu mestre. Eu tenho o meu mestre, Márcio Butileiro. Estou aqui há 9 anos. E ele sempre me dá a oportunidade de estar ministrando a palavra. Mas ele também sempre me aconselhou, sempre me ensinou. Quando precisou, ele pregou o Evangelho. Então, assim, se você não conhece seu mestre, você está perdendo um grande tempo da sua vida. Eu estava falando com um amigo meu, ele falou para mim assim, eu quero viver 1 milhão de anos. Eu falei, que sentido vai fazer tu viver 1 milhão de anos, tu não sabe nem o que tu quer da tua vida? Vai ficar 1 milhão de anos passando raiva na terra? Não entendi. Ou não percebi. Eu falei, cara, você tem que pelo menos ter entendimento do que você está fazendo aqui. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Para que você vai viver 1 milhão de anos? Você vai alcançar quem? Você vai mudar a vida de quem? Você vai transformar a vida de quem? Vai fazer o que para quem? Vai ficar aqui só andando na terra, perambulando? Ele, dá nem para conversar com você. Eu falei, não, é porque conversa sem sentido, lapada na certa. Sabe? Então, você tem que buscar seu propósito, entender. Você tem que saber para que você está aqui. Às vezes você não vai ministrar a palavra, mas coitado de você que está pensando que aqui é o mais alto nível. Quem está aqui, amado? Quem está aqui, eu falo pelo nosso pastor, nosso líder, a responsabilidade que ele tem. Eu não queria ter. Eu não quero nem saber o que ele passa, eu deveria, mas não quero, porque eu acredito que deve ser pesado. Sabe, às vezes tem que mexer com o irmão ranzinza, o pastor nem deu bom dia, o pastor nem deu boa tarde. Ô irmão, amém, você está no seu direito de questionar, você está no seu direito, mas você já perguntou para ele o que ele está precisando? Você já perguntou para o seu mestre, está precisando de alguma coisa? Ou você só quer receber? Se vocês notarem, eu comecei o culto agradecendo a Deus, porque é isso que devemos fazer todos os dias. Por que isso? Porque, meu irmão, sem Ele, você é apenas um pozinho aqui na terra. Serve para muita coisa. Eu quero transformar e impactar a vida do máximo de pessoas que puder. E graças a Deus, eu tenho me esforçado para identificar as pessoas que estão sedentas, porque existe essas, irmãos. Existem pessoas que você está gastando saliva à toa, mas existem pessoas sedentas.
E não desista só porque pessoas que você está insistindo em estar aqui, não está aqui. Mas não desista. Não desista, continua. Mas dê atenção para aquelas que estão sedentas. Começa a falar, uau, quem é? Ei, ele está querendo. Só um minutinho que eu já volto. Vem cá. Começa a ter esse feeling. Começa a identificar essas pessoas. Não perca a oportunidade só porque alguém te frustrou, não. Só porque você chamou alguém para vir para a igreja e ele não veio. Ah, mas eu estou tentando discipular um irmão, mas aquele irmão nem Deus. Ah, Jesus, nem Deus, às vezes nem Deus mesmo. Porque ele não quer, e se ele não quiser, Deus não vai agir. Mas isso te dá o direito de abandoná-lo? Não. Ele não quer vir? Traga ele na oração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão. Obrigado pela vida do meu pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque ele está aqui. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra vai alcançar a vida dele. Talvez não seja por mim, mas será pelo outro. Porque às vezes a sua forma de falar não está alcançando. Aí chega o Zé da Banana e diz, ô, lindão. Jesus te ama, cara. Sai dessa vida. Pensa que não, o cara transformou. Mas não foi porque o Zé da Banana falou com ele, é porque você plantou aquela semente tantas vezes. Tantas vezes você plantou aquela semente, que Zé da Banana só fez um... É só dessa maneira que ele estava precisando, era só disso aqui. Ó. Era dessa maneira que ele precisava ouvir. Será que você está ministrando a palavra do jeito certo para as pessoas? Será que você está falando do evangelho da maneira certa? Será que você identificou o perfil da pessoa que está ouvindo? Será que você está mansinho e ela quer ouvir um eita, você vai ser curado? Já começou errado, vai ser curado. Você já foi curado, amado. Você já é rico. Você já é próspero. Eu tenho um negócio dentro de mim que eu só entendi depois. Quando eu era mais novo, as pessoas falavam, você tem um rompante de riqueza. E eu achava aquilo agressivo, né? Porque eu não entendia. Porque no interior, um rompante de riqueza é agressivo. É tipo um cara soberbo, um cara narizinho em pé. Mas depois que eu descobri que eu era rico mesmo... Comecei a andar na passada. Você é rico, eu falei, eita, não foi sangue que te revelou. Foi nem sangue nem carne. Sou mesmo. E essa é uma das coisas que a gente tem que aprender, irmão. É entender quem a gente é. Entender o que somos, para que somos. Porque a partir do momento que você entender quem você é, onde você está, quem você serve, quem é seu mestre, vai ser muito mais fácil você pregar para as pessoas. Vai ser muito mais fácil você fazer discípulo. O ID vai ser o de menos. Que você vai estar tão capacitado com aquilo, mas tão capacitado com aquilo, que você vai falar, uau, eu não sabia que era tão fácil. Porque chegou o entendimento. Amém? Aleluia. Eu vou ter que ser rápido agora, que só tem 16 minutos. Tem um escritor que eu gosto muito, se chama Augusto Cury. Escritor, médico, psiquiatra, é um cara renomado, e ele era um ateu. Diz ele que era um dos mais fervorosos ateus que existia. Ele falou, não tinha nada nem ninguém que fazia eu acreditar nesse Deus. De tão ateu que eu sou, fui estudar os evangelhos. Deu ruim. Ele se converteu lendo os evangelhos. Sabe por quê? Ele chegou ao entendimento de que, aquele Jesus não podia ser homem. Ele não podia de forma alguma ser homem. Esse livro é o Mestre dos Mestres, onde ele escreve que Jesus não tinha comportamento humano. As atitudes dele não eram comportamento humano. Ele agia diferente. Ele tinha comportamento diferente. Ele não respondia pau com pau. Ele não batia e levava. Ah, se vinha, bateu, levou. Não, Jesus bateu, irmão, bate na outra aqui. Ele, como pode? Em um ambiente de tanta pressão, esse homem trazendo aqui a viúva, cheia de pecado. Então, Jesus, o que é que você diz? Diz você. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. O pau quebrando, todo mundo doido para dar umas porradas em Jesus. A porrada era de menos. E Jesus sereno, calmo.
E Augusto Cury relata que na psiquiatria, na psicologia comportamental, seria impossível uma pessoa reagir daquela forma, naquele momento, naquele ambiente. Ou seja, ele começou a ler os evangelhos e através do comportamento ele se converteu. Através do comportamento. Comportamento, irmão. Claro, às vezes a gente sai da linha mesmo, mas seja rápido para reconhecer e voltar. Ninguém aqui é blindado 100% da glória, eita, o tempo todo. Às vezes a gente sai, mas seja rápido para voltar. Seja rápido para voltar, não aceita permanecer lá não. Seu comportamento não vai ditar o jeito que você é, não vai ditar o que você aprendeu. Não. Eu não sou colérico. Não, eu sou fleumático. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vai ser arrebatado assim. Irmão, não é assim não. Você era assim. Hoje você tem discernimento de espírito. Hoje você tem mansidão, domínio próprio. E quando eu prego a vocês, prega a mim também, que às vezes eu saio da linha, hein? Às vezes eu sou bravão, eu sou alto, já boto respeito logo. Já estufo o peito, preto. O negão chega, ei, o que está acontecendo aí? Ninguém mais fala nada. Eles já mentalizam logo o fight, né? Fala, se eu for para cima do negão, o negão vai acabar comigo. Fogo para trás, vai brincar, olha lá. Tenhas calma, estás alterado. Não estás alterado, estás a falar para quem? Às vezes a gente bota moral, depois fala, irmão, tava brincando, foi mal, eu não sou nada disso não. Sou grande mesmo. Eu sou até crente, ó. Eu percebi que estava a brincar. Falei, claro que estava. Seguidor. Eu achei interessante que a Bíblia faz distinção entre discípulo e seguidor. Ele não classifica as duas a mesma coisa. Você está sendo discípulo ou você está sendo só seguidor? Você está só seguindo Jesus? Quando te convém, você é crente. Quando Jesus faz milagre, eu estou dentro. Mas quando é uma lapadinha, uma porradinha, mas o pastor foi tão duro com aquela mensagem. É porque ele não sabe o que eu estou passando. Irmão, seja discípulo, aprende a receber. Quem vai tratar com o seu mestre é Deus, não é você. Sabe, às vezes, se você receber uma palavra dura, Deus vai falar o coração dele. E eu acredito que ele é humilde o suficiente para falar, irmão, eu mandei mal. Não é isso que acontece, mas seja sábio. Amém? Ai, Senhor, aleluia. Queria enfatizar aqui nosso querido Paulo, né? Foi ministrado aqui sobre Paulo, o homem das missões, o homem que evangelizava, o homem que pregava, destemido Paulo. Mas Paulo teve um passado. E nem por isso abandonaram ele. Vamos lá comigo rapidinho aqui, que a gente acha que é muito tempo, né? Mas é pouco. Atos 9:1. Eu vou ler rápido, porque senão eu não consigo terminar. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra... deixa eu só falar de novo para vocês acharem. Atos 9:1 em diante. Eu vou parafrasear aqui para mim não perder tempo. Paulo estava ainda... Não, melhor eu ler. Isso é tão importante que não pode ser parafraseado. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Só rapidinho aqui, Paulo estava caçando os cristãos, viu? Estava querendo ceifá-los. Pronto. 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levante e entre na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém.
Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver. E seguindo pela mão, e guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, homem de coragem, disse. Ananias, imagina só, quebrando, o homem querendo matar todo mundo, e olha, quem é crente aí, você, vai, ou preso, ou mata, e tome, pega ele, vai, aqui não tem crente não, rapaz. Deus fala, Ananias, tem um B.O. para você resolver, cara. Ananias, fala, senhor, estou aqui. Vai lá que tem um homem chamado Paulo. Oxe, Paulo? Jesus, não, senhor, Paulo não. Esse cara é problemático. Paulo era um caçador de cristãos, irmãos. Mas teve alguém com aquela personalidade ousada, deixa que eu pego para ele. Foi lá e olha, Paulo, eu vim aqui, Deus mandou falar com você. Sabe, às vezes por isso nós temos que valorizar pessoas. Claro, temos aquelas pessoas que têm aqueles comportamentos mais agressivos, mas tem pessoas que ministram dessa forma e nós temos que respeitar e todos estão aqui para um bem comum. Amém? Nós não temos que criticar aquele ou aquela que fala daquele ou daquele jeito. Cada um está aqui para servir da sua maneira. E tem aquele ousado que você precisa, no meu caso eu preciso, que eu não sou tão ousado assim para chegar. Eita! Vem cá! Você vai para onde, desviado? Eu estava brincando, vem cá. Conhece Jesus? Eu não sou desses. Eu sou daquele que depois que aquele ousado chegou e pegou, encostou, fala, agora é comigo. Falei, meu irmão, como é que é? E eu vou falando a palavra para ele. Mas eu não sou aquele que toma o primeiro passo. Né? Nós temos os evangelistas, essas pessoas mais ousadas, que vai lá buscar essas pessoas, vem pelo braço. Nós temos que dar valor a essas pessoas, amados. O evangelho não é só subir em púlpito, botar um microfone, como o Jean falou. Na minha época, cadê ele? Eu vou explanar. Na minha época eu pregava no gogó, agora esses molequinhos novos querem usar microfone sem fio. Eu falei, pastor, é porque eu achei que funcionava assim, achou nada. Você quer usar microfone sem fio mesmo. Então às vezes nós temos que respeitar essas pessoas, amado, que tem essa ousadia de ir lá e pegar o desviado e trazer para a casa do Senhor. Agora aí, quem é você aqui que vai cuidar desse aí? Porque eu não tenho essa paciência não, já peguei. Já pesquei para lá. E você que faz isso tem que ter esse discernimento. Às vezes você vai querer ensinar do seu jeitão, não vai dar muita coisa. Às vezes o seu jeito só serve para alcançar mesmo. E você tem que ter esse feeling. De falar, não, daqui para frente eu vou ter que passar para alguém. Daqui para frente eu vou... Sabe por quê, irmão? Se você não tiver ensinamento, se você não for instruído na palavra, você acaba pegando e soltando. E depois quando solta é pior. Então, seja sábio. Se você tem capacidade de ensinar, ensina. Mas se não tem, seja sábio, reconheça e fala, não, vou passar para quem sabe. Ô fulano, fala com o irmão ciclano. Ele é novo convertido. Aí às vezes aquele irmãozinho com aquela palavrinha doce. Ô meu amado, tudo bem? Como é que você está? Porque às vezes o cara, ei, por que você não foi para a igreja? Tem uns que recebem assim, né? Por que você não vai? Não, meu irmão, domingo eu estou lá, calma. E vem, por quê? Recebe assim. Mas se você aprender a ler esse tipo de comportamento, o nível de pessoas alcançadas vai ser maior. Nós já ouvimos inúmeros testemunhos de pessoas se desviando porque pessoas pregaram o evangelho de forma errada. É possível, irmão, infelizmente, por falta de conhecimento, falta de discernimento, pregar o evangelho de qualquer maneira. O evangelho não é de qualquer maneira, você tem que ter esmero por isso. Você tem que ter cuidado com isso. É uma palavra de Cristo, ela não pode voltar vazia e você não pode ser o responsável por ela voltar vazia. Se esforça um pouco. Amém? E Paulo estava ali, Ananias foi e deu aquela palavra. E agora? Ananias só entregou a palavra, depois Ananias some. Sumiu Ananias. Depois entra na história um homem chamado Barnabé. Ou seja, Ananias foi lá, fez o que ninguém teria coragem de fazer, pregou para aquele traficante, aquele morto, aquele abusador, aquele não sei o quê. Ele foi, porque ele tem coragem, ele foi capacitado para aquilo, ele é ousado para aquilo. Agora, Barnabé, se vira aí, irmão. Barnabé falou, Paulo, vem para cá, Paulo. Paulo chegou lá, todo tirado. Ei, eu já falo de Deus já. Chegou para os discípulos lá. Ei, peraí, calma aí, filho. Segura a emoção.
Você jogou aonde? Como diz no futebol, chupou laranja com quem? Você nunca deu um tapa de 3 dedos em lugar nenhum, irmão. Mas Paulo já se achava o crente. Eu quero pregar porque Jesus apareceu para mim, Ele veio te salvar. Ele não estava errado, mas tem que ter calma, você tem que passar por um processo, você tem que ter um mestre, você tem que ser discípulo. E discípulo também serve, tá? Discípulo serve. É uma das maneiras que eu encontrei de ser discípulo, é servindo. Porque eu percebi que quando você serve, você tem uma responsabilidade. Se você tem uma responsabilidade, às vezes você vai pela responsabilidade e Deus te pega. Você veio pela responsabilidade, mas é por causa de mim que você está aqui. E às vezes nós temos que ter responsabilidade, irmão. Não fica sentado na cadeira esperando o pastor te chamar, não. Se mova. Se mova. Está precisando de alguma coisa aí? Posso servir em alguma coisa? O grupo de louvor pode subir, por gentileza? E às vezes nós temos que ter esse entendimento, amado. Temos que entender que existem pessoas diferentes, sim. Existem muitos Paulos que vai transformar em nações, vai escrever livros, que vai impactar a vida de pessoas, mas precisa de um Ananias que chega lá ousado para salvar essas vidas. Precisa de um Barnabé para orientar, para aconselhar, para ensinar, para falar, vem para perto de mim, olha, não, esse Paulo é um novo convertido, mas ele está seguindo os caminhos do Senhor, ele quer estar firme. Você tem que entender quem você é na história, irmão. Não dá para você viver na terra só por viver, achando que você está aqui só para escutar a palavra de Deus no banco e esperar a sua bênção chegar. Não. Tem uma coisa que acontecia na igreja que eu não entendia, é tipo, levanta aí, dá uma palavra para o teu irmão. Eu falar, meu Deus do céu, o que eu vou falar para o teu irmão? Aí eu percebi, o Espírito Santo falou comigo, fala aquilo que tem dentro de você. Se você não tem, abençoa a vida dele, irmão. Se você, por alguma forma, está com vergonha naquele momento, mas vai com vergonha. Abra a boca. Luciano Subirá conta um testemunho que ele estava ministrando e tinha um pastor que ele reverenciava muito. E Deus falou, vai lá e entrega uma palavra para ele. Ele falou, não, senhor. Disse que ele foi uns 30 segundos de relutância. Não, esse é o cara que eu mais admiro. Como é que eu vou fazer isso? E Deus falou assim, abra a boca que eu faço o resto. Às vezes é só você ir lá, abraça. Às vezes o mover pega vocês dois logo de uma vez. Você tem que ter iniciativa, você tem que dar o primeiro passo. Não espera as coisas acontecer, não. O culto não é para você, o culto é para Deus. Através de Deus acontecem as coisas sobrenaturais, irmão. A gente tem que aprender a se entregar, a adorar, a exaltar, a glorificar. Depois o seu milagre vai cair nas suas mãos que você nem vai perceber. Por quê? Você fez o que era certo. Você começou adorando, exaltando. As pessoas antigamente andavam quilômetros e quilômetros para adorar o Senhor. Hoje você rapidinho está aqui na igreja. E você também pode receber o milagre na sua casa também. Mas aqui é diferente. Aqui tem uma unção diferente. Aqui você tem um líder, você tem um mestre. Aqui você tem pessoas que você pode contar. Não acha que você já é o sabichão, não. Quando Jesus escolheu aqueles homens, eles eram tudo inferiores a muitos, irmãos. Tinha homens ali que podiam estar naquela posição, mestres da lei, gente mais instruído, mas Deus quer um coração sincero. Deus não quer homem cheio de palavras rebuscadas, que se tiver, amém, mas se não tiver, Ele quer um coração sincero, um coração puro, um coração disposto a servir, um coração que está disposto a falar, está precisando de quê? Aonde eu posso servir? Eu precisando de você aqui, tá bom, conta comigo. Está preparado? Não sei, prepara no caminho. Se seu mestre te chamou, irmão, vai, ele não vai te deixar à deriva, não. Amém? Não perca essa oportunidade, irmão. Não perca a oportunidade de ser diferença na vida de alguém. Não perca a oportunidade de ser um camaleão. Não perca a oportunidade de quando poder alterar a voz, você altera a voz. Quando puder baixar, você baixa a voz. Quando puder dar uma palavra dura, você dá uma palavra dura. Quando você puder abrandar, você abranda. Tenha esse discernimento, tenha esse discernimento. Pessoas estão sedentas por isso. Tem muitas pessoas saindo da igreja porque alguém olhou feio para elas. Mas não era feio, é porque a criança era uma criança e olhou para outra criança. Então, se capacita, irmão. Se capacita. Procura a escola bíblica. Procura ler a palavra. Procura com o seu mestre. Pastor, estou pensando nisso. Pastor, aquilo que o senhor falou, olha, não concordo não. Às vezes ele vai falar, não te interessa se você concorda. Foi Deus que falou comigo. Amém, pastor. Pronto. Mas tem gente que vai estar relutando contra uma visão, amado. Não é para nós relutarmos. É para nós seguirmos. É para nós mudar nosso caráter, nossa forma de agir, nossa forma de pensar. Amém.
Amém. Senhor, meu Deus Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Pai. Eu sei, Pai, do poder que há na Tua palavra, Pai. Eu sei do poder que há na Tua palavra, Senhor. E eu sei que vidas foram impactadas neste lugar, Senhor. Porque o Senhor tem um compromisso com a Tua palavra e não com o homem que está ministrando, mas com a Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia, Pai. Eu declaro em nome de Jesus comportamentos sendo alterados. Eu declaro em nome de Jesus atitudes sendo alteradas. Eu declaro em nome de Jesus pessoas sensíveis ao Teu Espírito, para saber quando falar, por que falar e para quem falar. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Pai. Louvado seja Teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigado, Senhor. Se porventura nessa noite tiver alguém que ainda não reconheceu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que tem o desejo de falar: eu quero ser um discípulo e não só um seguidor de Cristo. Eu não quero só aquilo que me convém. Eu não quero só aquilo que me dá prazer. Eu quero a Tua palavra, eu quero a vara da justiça também, Senhor. Eu quero ser exortado, eu quero ser direcionado, eu quero ser apertado, eu quero ser modificado. Se tem alguém nessa noite aqui, gostaria de te conhecer. Amém. Se existe alguém nessa noite que tem dificuldade em ter esse tipo de entendimento, essa sensibilidade, se você de alguma forma deseja receber alguma oração por isso, pelo seu comportamento, pela sua forma de ser, para que Deus te capacite desse feeling, você fala: Senhor, eu quero pregar, mas aquela pessoa não está me ouvindo e eu preciso pregar, me ajuda. Eu queria que você viesse até a frente, se você tem esse desejo. Se são todos também capacitados, cheios do poder, como são, amém. Mas se você tem essa dificuldade, eu queria orar por você, amém. Aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia. Deus é bom. Não perca, irmão, a oportunidade. Não perca a oportunidade de ser diferente. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a autoridade que o Senhor nos concedeu, Pai, eu declaro sabedoria, Pai. Sabedoria em nome de Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor sabe o desejo do coração dela, Pai. O Senhor sabe, Pai. Dê aquilo que ela precisa, as armas e as necessidades que ela precisa, Pai. Dê as armas que ela precisa para alcançar quem ela quer que alcance, Pai. Quem ela quer alcançar, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus poder vindo dos céus, uma unção diferente, um mover diferente, forma de falar diferente, comportamentos diferentes, atitudes diferentes. Se for preciso, pregue a palavra. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e tenham um resto de noite sobrenatural em nome de Jesus. Vamos adorar mais um pouco, vamos?